Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana Independente de Votuporanga. Para nós é uma alegria, um prazer muito grande estarmos juntos em mais esta ocasião, mesmo que de forma virtual, para unirmos as nossas mentes e os nossos corações no culto ao Senhor. Que Deus possa desde já abençoar a sua vida, que a glória de Deus invada o seu lar e que você tenha um momento especial na presença do Senhor. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, porque grandes coisas Deus tem reservado para nós esta noite. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo, bendito e maravilhoso nome. E te exaltamos, Senhor, porque não há outro Deus como tu, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, porque tem feito maravilhas em nosso meio. Nós temos sentido diariamente o teu amor, a tua fidelidade e a tua graça, Pai, tem sido superabundante na nossa vida e tem sido suficiente para nos sustentar diante de todas as nossas adversidades. Nós estamos felizes e agradecidos, Senhor, porque nós estamos diante da Tua santa presença e nós queremos, a partir desse momento, em espírito e em verdade, prestar um culto agradável a Ti. Nesse propósito, venha nos dirigir, venha nos abençoar, Senhor, venha nos capacitar para que a gente possa fazer o nosso melhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias junto comigo no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Nós faremos a leitura dos 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém, meus irmãos? Conforme o salmista nos fala nesse versículo de número 5, as maravilhas de Deus na nossa vida são tantas, que mesmo que se nós quiséssemos, nós não seríamos capazes de contar todas elas. Que movidos por esse sentimento de gratidão, esse sentimento de que nós somos filhos de Deus e pertencemos ao Senhor, que nós possamos ter a partir desse instante um momento de adoração, um momento de louvor, um momento para nós exaltarmos juntos o nome de Cristo. Nossa
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor,
rosto para que vejam tua face em mim. E que de mim voa eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença eu tenho prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença é meu prazer, Senhor. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar, a partir desse instante, para um momento especial de oração. Eu quero te convidar para que você se coloque na presença do Senhor, para que você abra o coração na presença do Altíssimo e que você agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito pela sua vida, pela vida da sua família, que você puxe aí na sua memória as bênçãos abundantes que você tem recebido do Senhor. Eu quero te convidar também para que nesta oração você confesse os seus pecados a Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós somos pecadores, somos falhos e muitas vezes nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor. Esse é o momento para a gente pedir perdão pelos nossos pecados, confiados na promessa de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de cada um dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que você possa fazer esta oração por intermédio de Cristo, na certeza, na confiança, na fé de que o Senhor está com os ouvidos inclinados para você nesse instante. Amém? Oremos silenciosamente por alguns instantes.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor. E nesta oração, ó Deus, nós queremos de forma especial agradecer, Pai. Queremos reconhecer, ó Deus, a Tua bondade sobre a nossa vida e sobre as nossas famílias, Senhor. Pai, nós temos vivido tempos difíceis, tempos de pandemia, mas nós podemos dizer, ó Deus, com toda certeza de que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o Teu nome, porque em tudo nós estamos supridos. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque nós temos sido sustentados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tem sustentado as nossas emoções, o Senhor tem sustentado o nosso corpo físico, o Senhor tem sustentado a nossa vida espiritual. Ah, Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor ao nosso lado? Pai, nós Te amamos, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome e reconhecemos, Senhor, a Tua bondade e a Tua ação na nossa vida, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade pertencem a Ti, Senhor. Sê exaltado para todo sempre, em nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Deus, nós queremos aproveitar também esse tempo de oração para confessarmos a Ti os nossos pecados, Senhor. Muitas são as nossas transgressões, mais do que nós podemos contar, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, há pecados na nossa vida que nós nem temos consciência, Senhor. Pai, nos purifica da nossa iniquidade, limpa o nosso coração, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Transforma-nos, quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, em nós qualquer coisa que esteja nos afastando de Ti, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos purificar e que o Senhor possa nos fortalecer na Tua graça, para que a gente continue trilhando a nossa jornada de santificação e que nessa jornada a gente cresça espiritualmente e a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus. Esta é a oração que nós fazemos gratos no nome do Teu Filho amado. Amém, querido Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, como nós temos falado, durante esse período de pandemia, durante esse período de isolamento social, o nosso ofertório, os nossos dízimos e ofertas devem ser entregues preferencialmente através de depósito ou transferência bancária. Caso você tenha dificuldade em fazer dessa forma, nós disponibilizamos também a opção do presbítero Paulo passar bem rapidinho na sua casa para fazer a coleta e depositar o valor na conta da igreja. No final desse culto, na nossa vinheta de encerramento, a gente vai disponibilizar na tela os dados bancários da igreja e também o contato do presbítero Paulo para que você possa agendar a sua coleta. Amém? Queridos irmãos, este é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E esta noite nós temos um convidado especial que vai trazer a palavra de Deus para nós. E é o nosso irmão, licenciado Kleber Carvalho Coelho, pastor da IPI da Vila Sônia. Nós queremos agradecer muito ao Kleber por ter aceito o nosso convite. Que desde já Deus possa usar a vida do teu servo para que por intermédio do Espírito Santo o nosso coração seja edificado, nós recebamos o pão espiritual que vem do céu. Ouçamos com atenção a palavra que Deus tem para nós nesse momento. Olá, irmãos e irmãs da IPI de Votuporanga, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria estar com vocês hoje, nesta noite, para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Muito obrigado ao reverendo Bruno, ao conselho dessa igreja pelo convite, e eu fico muito feliz e recebam aí a minha gratidão, o meu abraço por esta oportunidade. Então nós vamos compartilhar um pouquinho hoje da palavra de Deus num texto bem conhecido, texto que está lá em Mateus capítulo 22, Mateus 22, 34 a 40. Diz assim o texto da palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus,
reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quero iniciar contando uma historinha chamada Seu Tempo. Um menino, com voz tímida e olhar de admiração, pergunta ao pai quando este retorna do trabalho: Pai, quanto que o senhor ganha por hora? O pai, num gesto severo, responde: Escuta aqui, meu filho, isso aí nem a sua mãe sabe. Ok? Então não amole, por favor, estou cansado. Mas o filho insiste: Mas papai, por favor, diga quanto o senhor ganha por hora. A reação do pai foi menos severa e ele respondeu: Eu ganho R$3 por hora. Então, papai, disse o filho, o senhor pode me emprestar R$1? O pai, cheio de ira e tratando o filho com brutalidade, respondeu: Então esta era a razão de querer saber quanto eu ganho? Vá dormir e não me amole mais. Eu estou cansado. Já era noite quando o pai começou a pensar no que havia acontecido e sentiu-se culpado. Talvez, quem sabe, o filho precisasse comprar algo. Então, querendo descarregar a sua consciência doída, o pai foi até o quarto do menino e em voz baixa perguntou: Filho, está dormindo? Não, papai, respondeu o garoto, ainda sonolento. Olha aqui, o seu dinheiro que você me pediu, eu trouxe, está aqui. O filho, muito alegre: Muito obrigado, papai. Ele pegou aquele R$1, levantou-se da cama, foi até lá o seu cofrinho e pegou mais R$2 que ele já tinha guardado e disse todo feliz para o pai: Agora já completei, tenho R$3. Poderia me dar agora 1 hora do seu tempo? O título da nossa mensagem de hoje é Definindo as Nossas Prioridades. E eu quero introduzir essa mensagem com uma frase que é muito conhecida. Eu não sei o autor dela, eu pesquisei. É uma frase até certo ponto um pouco comum, mas ela diz o seguinte: tempo é uma questão de prioridade. Grave essa frase, ela pode mudar a sua vida, suas atitudes, os seus hábitos, como tem mudado a minha. Tempo é uma questão de prioridade. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei me questionando e perguntando para Deus qual seria o melhor texto bíblico que pudesse definir sobre as nossas prioridades. E aí o texto que ficou mais claro para mim sobre o que realmente deve ser a nossa prioridade foi a definição de Jesus sobre o grande mandamento. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu exerço e pratico esse grande mandamento ordenado por Jesus, definindo-o como prioridade na minha vida, as demais atividades e atitudes serão consequências. Como, por exemplo, perdoar uns aos outros, como foi dito pelo reverendo Bruno no domingo passado, na sua pregação, quando ele citou a vida de Filemão, quando Filemão perdoou Onésimo. Onésimo era um ex-escravo de Filemão que havia fugido lá no passado. E eu me lembro que o Bruno usou a seguinte frase, quem muito ama, muito perdoa. Portanto, a partir do momento em que eu passo a amar a Deus sobre todas as coisas, consequentemente eu terei condições de amar ao meu próximo como a mim mesmo. E, consequentemente, a minha vida será uma vida com atitudes que agradam a Deus, repleta de atividades que agradam a Deus. E isso irá refletir a imagem de Jesus Cristo na minha vida. Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós fomos
predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto diz que Deus, esse texto do apóstolo Paulo, diz que Deus nos predestinou, ou seja, Deus nos escolheu de antemão para sermos conforme a imagem de Jesus, o nosso irmão mais velho. Sabe aquela coisa de criança querer imitar ou querer ser igual a uma pessoa mais velha? Geralmente essa figura mais velha, ela é representada pelo pai, mas às vezes ela pode ser representada também pelo irmão mais velho. Nesse contexto aqui, tanto faz, porque Jesus, em forma de homem, ele pode ser considerado o nosso irmão mais velho, mas também ele pode ser considerado nosso pai, se levarmos em conta que ele é Deus. Portanto, é a ele, é a Jesus, e que nós devemos imitar. Ele é que deve ser o nosso, aspas, herói. Podemos entender então que Deus não só nos escolheu, como também nos enviou para sermos seus discípulos. E como discípulos de Jesus, cabe a nós darmos continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra, como igreja dele que somos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre quais devem ser as nossas prioridades como discípulos do Senhor Jesus. Eu gosto sempre de buscar os significados das palavras no dicionário. Elas costumam me ajudar bastante na compreensão de um determinado assunto. Então eu fui lá no dicionário olhar o que significa a palavra prioridade. E ela significa o seguinte: preferência, oportunidade de acordo com a lei que consiste em ultrapassar os demais, em passar à frente. Condição do que ocorre em primeiro lugar, o primeiro em relação aos demais. Estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Normalmente a prioridade ela está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais, seja em questão de tempo ou de ordem. Então isso é o que diz lá o dicionário, são várias definições. Mas essa definição de prioridade, ela me faz lembrar de um dos textos bíblicos que tratam dessa questão, que é aquele texto que Jesus se hospeda na casa de Marta. Isso aí está lá em Lucas 10, do 38 ao 42. O texto diz que Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria, e quando Jesus entrou na casa dela, a Maria simplesmente se sentou aos pés de Jesus e ficou lá de boa, só ouvindo as histórias do mestre, degustando aquilo que ele estava lá ensinando, né? E Marta, né, que era a responsável, digamos assim, a dona da casa, obviamente ela ficou irada, pois enquanto ela ficou lá toda preocupada em deixar a casa em ordem, deixar a casa limpa por conta da visita de Jesus, a folgada da irmã Maria não estava nem aí para a sujeira e para a bagunça da casa. Aí Marta vai até Jesus e reclama com ele, dizendo: o senhor não vai fazer nada, não? Mande que ela venha me ajudar. Ou seja, ela deu uma dura em Jesus. Coisa de mulher, né, que gosta de mandar em homem, né? Mas tudo bem. E aí Jesus calmamente responde para ela: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Maria definiu ali a sua prioridade. Qual foi a prioridade dela? Ouvir o mestre. E sabe por quê? Porque ela amava a Deus sobre todas as coisas. Ela colocou o que era mais importante naquele momento na frente como prioridade. Ela entendeu que estar ali aprendendo os ensinamentos de Jesus seria a sua prioridade, enquanto Marta estava lá preocupada com a aparência da casa. Será que muitas vezes não estamos sendo cristãos apenas aparentes, ou seja, cristãos que vivem um cristianismo ralo, um cristianismo medíocre,
Um cristianismo apenas dominical. E quando estamos fora da igreja, colocamos tantas coisas na frente de Jesus que não conseguimos nos assentarmos aos pés dele para desfrutarmos de uma intimidade com ele. E o primeiro mandamento, então, que Jesus ordena nesse texto é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa foi a resposta de Jesus à pergunta daqueles fariseus. Só para a gente entender melhor por que eles estavam perguntando para Jesus qual era o grande mandamento, é porque os escribas daquela época haviam registrado 613 mandamentos da lei. Ora, todos sabemos que seria praticamente impossível alguém conseguir obedecer tantos mandamentos assim. E isso os deixava preocupados, porque como a gente pode observar lá em Tiago 2:10, ele diz que a regra da época era que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, se apenas um daqueles 613 mandamentos não fosse cumprido, a pessoa já se tornava culpada diante de Deus. Então talvez esse motivo fizesse com que a pergunta dos fariseus até fosse sincera e não qualquer tipo de pegadinha com Jesus. Afinal, se era impossível cumprir os 613 mandamentos, então eles poderiam estar à procura de alguém que pudesse resumir a lei para eles a fim de facilitar a vida deles, enfim. Claro que havia uma rixa com os saduceus e Jesus havia acabado de calar a boca desses. Então, também pode ser que a pergunta dos fariseus fosse para tentar, digamos, pegar Jesus na curva, né, como diz no popular. Mas enfim, o fato é que Jesus veio para revolucionar e ele conseguiu resumir toda a lei em apenas 2 frases. Mas afinal, o que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Significa amar com todo o nosso ser e com tudo o que possuímos. Nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa força, nossos bens, serviço, nosso discipulado. Amar a Deus não é ter bons pensamentos sobre Deus, pois o verdadeiro amor não envolve apenas o coração ou apenas sentimento, mas envolve também a prática. Onde houver amor a Deus, ali haverá serviço e obediência. O nosso amor a Deus ele deve ser algo intenso, algo que não fique apenas nas nossas palavras. Deve ser algo visível, deve ser algo intencional, algo que extrapole todos os limites. Nosso amor a Deus deve ser maior do que qualquer outra coisa. Nosso amor a Deus deve ser a prioridade máxima em nossa vida. E mesmo assim, todo o nosso amor ainda será pouco se comparado ao tamanho do amor que Deus teve pelas nossas vidas. Matthew Henry, ele diz o seguinte, abre aspas, a obediência a este mandamento é a fonte da obediência a todos os demais, e a nossa obediência será aceitável quando fluir do amor. Fecha aspas. Quando colocamos Deus como nossa prioridade, estamos colocando no lugar mais alto das nossas vidas. E justamente por colocarmos Deus como prioridade, Ele nos abençoa e de nada sentimos falta. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que podemos tomar. Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, envolve termos uma vida de intimidade com Deus. Nenhum casal pode desenvolver uma relação verdadeiramente amorosa se não cultivar intimidade um com o outro, não é mesmo? Com Deus não é diferente. Ou eu encaro essa realidade e tomo uma decisão de priorizar a Deus em minha vida, ou eu continuo a viver um cristianismo, digamos, ralo.
E o segundo mandamento que Jesus fala àqueles homens é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Num primeiro momento, quando olhamos para este segundo mandamento, ele nos parece ser bem mais difícil de cumprir do que o primeiro. Provavelmente pensamos o seguinte: bom, amar a Deus é fácil, afinal Deus é uma pessoa boa, Deus me ama, Deus quer o meu bem e eu nem sei como é o rosto dele, né? Então fica fácil. Agora, amar o meu próximo, aquele que convive comigo, aquele que pisa na bola comigo, aquele que muitas vezes tentou puxar o meu tapete, aquele que fez algo que não gostei e nunca veio pedir perdão, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo. Esse é muito mais difícil. Colocamos um monte de desculpas e obstáculos que nos impedem de amarmos uns aos outros, como de fato Deus nos ordenou nesse segundo grande mandamento. Lá em 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21, nós lemos o seguinte: se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso significa que não tem como nós amarmos a Deus e não amarmos o nosso próximo. Portanto, uma coisa está ligada à outra. Quando eu amo a Deus de fato, ou seja, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e todos nós normalmente dizemos que amamos a Deus, então automaticamente eu passo a amar o meu próximo. E como nós já dissemos anteriormente, o amor a Deus implica não só em amor sentimental, mas implica em serviço e obediência. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Aqui está o nosso ponto principal. Quando eu coloco o meu amor a Deus como prioridade, eu passo a servi-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E com isso, naturalmente, o servi-lo e o obedecê-lo também passam a ser prioridades na minha vida. Qual era a prioridade de Jesus aqui na terra? Era justamente as pessoas. Jesus era relacional. Jesus se preocupava com o próximo. Jesus ensinava as pessoas. Jesus orava pelas pessoas. Jesus escolhia as pessoas para andar com ele. Jesus discipulava pessoas para que essas pessoas depois dessem continuidade ao que elas estavam aprendendo com o Mestre. E o ministério de Jesus sem pessoas não seria nada, ou seja, não teria o menor sentido. E é isso que Deus quer nos mostrar quando disse àqueles fariseus que nós devemos ter como prioridade em nossas vidas o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Nosso próximo são as pessoas que estão à nossa volta. E é para essas pessoas que Deus está nos chamando para praticarmos o serviço do reino de Deus. Essa é a prática que deve ser prioridade na vida, na nossa vida em comunidade. Prioridade, então, número 1, sua vida com Deus. Prioridade número 2, sua vida com pessoas. Édipo Rocha, um pensador, ele disse o seguinte, abre aspas, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Todos nós temos as mesmas 24 horas todos os dias. O que muda são nossas escolhas e como vamos nos beneficiar dessas horas, fecha aspas. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, não use mais a falta de tempo como desculpa para a sua falta de prioridade. Se você está deixando de fazer algo, é porque aquilo ainda não se tornou prioridade na sua vida.
e não porque você está sem tempo para fazer. Priorizar é colocar certas escolhas em ordem. E nós, como cristãos, devemos ter algumas prioridades, sendo que as duas maiores são amar a Deus de todo o coração e amar o próximo tanto quanto nós amamos a nós mesmos. Quero concluir então lendo um texto famoso intitulado O Valioso Tempo dos Maduros. Uns dizem que esse texto é de Rubem Alves, outros falam que é de Mário de Andrade, enfim, não tive certeza, mas o texto diz o seguinte: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que elas estavam acabando, faltavam poucas, ele rói até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha vida. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade. Só há que caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena, e para mim basta o essencial. Fecha aspas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Defina essas duas coisas como sendo essenciais na sua vida como cristão. Defina essas duas coisas como sendo prioridades na sua vida como cristão. Nossa prioridade deve ser olhar para a cruz de Cristo e entender o sentido dela. Aquela haste vertical da cruz, ela nos remete ao primeiro mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E a haste horizontal da cruz, ela nos remete ao segundo mandamento, ou seja, amar o meu próximo como a mim mesmo. Deus quer que sejamos pessoas relacionais. Deus quer que aprendamos a amar uns aos outros a ponto de termos um relacionamento de discipulado de uns para com os outros. Eu preciso amar o meu irmão a ponto de poder compartilhar com ele os meus problemas e as minhas dificuldades, as minhas lutas. O meu irmão precisa me amar a ponto de abrir o seu coração para mim. E assim, nesse processo mútuo, ou seja, nesse processo de discipulado, de relacionamento, nós vamos viver de forma intensa o mandamento ordenado por Jesus. Maudie Royden, uma pregadora inglesa, lá do início do século XX, ela escreveu a seguinte frase: quando você não tem mais nada a não ser Deus, então pela primeira vez você se torna consciente de que Deus é suficiente e deve ser prioridade. Priorize o amor de Deus na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar, que as demais coisas, inclusive o amor ao próximo, serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a vida da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez ao licenciado Kleber por ter aceito o nosso convite.
Kleber, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que Deus possa continuar dirigindo os seus passos nesta reta final rumo à ordenação. Mais uma vez, em nome de toda a igreja, nós queremos agradecer por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado conosco esta palavra tão abençoada. Queridos irmãos, nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto e nós vamos fazer a oração final nesse instante e receberemos também a bênção do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, como discípulos de Cristo, cumprir na nossa vida os mandamentos principais que Ele nos ensinou. Que o Senhor esteja no trono do nosso coração e que nós possamos te amar, Senhor, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Nos ajuda também, Senhor, a amar o nosso próximo da mesma forma como nós nos amamos, Pai. Nós sabemos que muitas vezes nós somos falhos nesta área e nós pedimos graça e misericórdia da Tua parte para que a gente possa viver segundo os Teus mandamentos e cumprir a Tua vontade, Senhor. Querido Deus, obrigado por este culto, obrigado por esta celebração, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua bênção alcance cada irmão, cada irmã, cada família que está conectada conosco nesse momento. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade de cada um deles. O Senhor conhece os corações, Senhor. Que o Teu Espírito console, conforte, fortaleça. Que a Tua bênção venha esta noite de encontro à necessidade de cada um daqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Pai, fica conosco, nos dê uma semana abençoada, debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua provisão, Senhor. Que desde já o Senhor possa suprir tudo aquilo que nós necessitaremos para esta semana que começa hoje, Senhor. Que a paz de Cristo guarde a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor possa continuar, ó Deus, nos abençoando e nos libertando, Pai, desta pandemia que nós estamos vivendo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama a Tua graça e a Tua bênção para que essa situação possa se normalizar o mais breve possível, para que nós possamos voltar a cultuar o Teu nome presencialmente, aqui na Tua casa, junto com os nossos irmãos. Esta é a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Recebei a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus o Pai, que a comunhão, a direção, a consolação, a cura que vem do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação no nosso culto dessa noite. De forma especial aos nossos visitantes, aqueles que não fazem parte da nossa comunidade, mas que estão em todos os domingos praticamente conectados conosco. A gente se alegra em saber que vocês têm cultuado a Deus junto com a nossa comunidade. E a nossa oração é que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família. Agradecemos também a todos que colaboraram para a realização desse culto, de forma especial os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Que Deus também possa abençoar a vida de cada um de vocês. Queridos irmãos, tenham todos uma excelente semana. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima, se Deus assim permitir.